Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não tiver, relaxa, eu vim justamente para isso. Eu sou Ricardo Mamédio, psicanalista e hipnoterapeuta, e hoje quero conversar com vocês sobre um tema que infelizmente faz parte da vida de milhões de pessoas: a depressão, o chamado mal do século XXI. A dor silenciosa ela é muitas vezes a mais profunda. E foi essa dor que calou a jovem Mel, de apenas 19 anos, que partiu agora no último dia 5, quarta-feira, e deixando para trás uma carta, uma saudade imensa e um grito que precisa ser ouvido por todos nós. As pessoas estão sofrendo e nós precisamos aprender a escutar. Mel, ela era uma menina linda, cheia de sonhos, estudava, trabalhava, mas dentro dela a batalha era gigante, era enorme, era constante. A depressão, essa doença invisível que tantos ainda subestimam, foi se tornando mais forte do que ela, né? E antes de desaparecer, Mel escreveu nas redes sociais a seguinte frase: indo se encontrar com a vozinha. Poucas palavras, mas um pedido de socorro que talvez tenha passado desapercebido. O corpo da Mel foi encontrado às margens do rio Gravataí, e sua história rasgou o coração de todos que acompanharam. Mas o que doeu ainda mais foi ver que, enquanto uns se uniam em oração, em busca pela Mel, outros usavam a internet para zombar, para julgar, para ferir. Comentários cruéis, piadas e insinuações que mostram o quanto a falta de empatia pode ser letal. Cada palavra de desprezo é como uma pedra lançada na pessoa que está tentando se manter de pé. E a carta deixada por Mel é o reflexo de uma alma cansada, mas também de alguém que só queria ser ouvida e compreendida. Ela não precisava de julgamentos, precisava do acolhimento de alguém que dissesse para ela: você não está sozinho, vai passar, eu estou aqui com você. Pessoal, peço a vocês que parem um pouquinho aí e curtam o vídeo, compartilhe, porque o YouTube e as redes sociais não gostam muito que falamos sobre esse assunto, sobre esse tema. E é provável que eles vão excluir esse vídeo, assim como excluíram outros, né? Ou vão limitar o alcance dele. Mas vocês, se vocês curtirem e compartilharem, vocês estão mostrando para o algoritmo que esse assunto é importante. E nós precisamos falar mais sobre isso. Precisamos olhar nos olhos das pessoas, ouvir sem pressa e acolher sem criticar. Precisamos entender que a depressão não é frescura, que a dor emocional também mata e que a empatia salva vidas. Se alguém perto de você está diferente, calado, triste, escute. Se você está cansado, com vontade de desistir, peça ajuda. Há sempre um caminho, mesmo quando tudo parece escuro. A vida é valiosa e você também é valioso. E agora, falando principalmente para você que está sofrendo com a depressão, ou que tem um familiar, um amigo, ou alguém, né, querido que está passando por isso, porque eu sei, a dor da depressão não atinge só quem sente, ela atinge também todos que estão à volta,
quem ama e que não sabe como ajudar, afeta geral, né? Então, primeiro devemos entender o que é a depressão e o que é uma doença, né? Que a depressão é uma doença e não um fracasso. Muita gente confunde a doença com fracasso. Ela é uma doença e não um fracasso, né? A depressão é chamada de o mal do século XXI e com muita razão, porque ela é uma doença silenciosa que invade a mente devagar, rouba o prazer das coisas simples, esgota o corpo e faz que o coração duvide, né, da própria força. Mas deixa eu te dizer algo com todo o carinho do mundo. A depressão não é frescura, nem falta de fé e muito menos fraqueza. É uma condição emocional e biológica também que precisa de cuidado, precisa de acolhimento, precisa de tratamento, assim como qualquer outra doença. E ela pode afetar qualquer pessoa, o jovem, o adulto, o idoso, o forte, o sorridente, o padre, o pastor, até aquele que parece bem por fora pode estar travando uma guerra por dentro. E por isso a empatia é o primeiro remédio. Quem sofre de depressão costuma sentir um vazio enorme por dentro. Uma dor que não tem nome, um cansaço que o descanso não resolve. E é como se a mente gritasse e ninguém escutasse. E quase sempre quem está de fora não entende o que está acontecendo. Acha que é preguiça, frescura, falta de rezar, como alguns dizem. Mas não é por mal. É que a dor da depressão não é visível. Ela é sentida no silêncio, nas lágrimas escondidas, no isolamento e na vontade de desistir. Então, por isso, se você está sofrendo, não se culpe. E se você ama alguém que está passando por isso, não desista dessa pessoa. Ela não precisa de julgamento, precisa de presença, de escuta e de amor. E foi por isso que eu decidi escrever o e-book Depressão, Compreendendo o Mal do Século XXI. Foi porque percebi ao longo dos atendimentos que muitas pessoas sofrem por não entender o que estão vivendo ou por não saber como ajudar quem ama. Então, criei esse material que foi feito com base em ciência, psicologia e fé, mas principalmente foi feita de coração. Ela explica de forma simples, bem simplificada, o que é realmente, né, a depressão, como reconhecer os sinais e os sintomas, quais as causas físicas, mentais e emocionais e o impacto nas relações e na vida diária. E o principal, como aliviar o sofrimento e começar a transformar a mente de coração. Quando você entende o que está acontecendo, tudo muda. Você deixa de se sentir perdido e começa a enxergar caminhos. E quando alguém próximo entende o que o outro está passando, ele se torna um apoio verdadeiro. Aquele ombro que conforta, não cobra, que acolhe e não julga. A depressão tem tratamento. E a cura começa com conhecimento e com amor. E se você sente que precisa de ajuda pessoal, eu estou aqui para isso. Atendo com psicanálise e hipnoterapia, né, trabalhando direto nas raízes emocionais,
ajudando as pessoas a reprogramar a mente, liberar a dor e reencontrar o equilíbrio. E se quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp. É isso que está na tela aí, 62 99238 9939. 62 99238 9939. Deixa uma mensagem lá, que assim que eu puder eu te chamo e eu vou te ouvir, sem pressa, sem julgamento, com empatia e com propósito. E então, se for algo urgente que não puder esperar, se você estiver passando por um momento muito difícil, ligue 188 no Centro de Valorização à Vida, né? A ligação é gratuita, 24 horas por dia e pode salvar sua vida. E talvez a sua vida esteja em um preto e branco agora, mas acredite, as cores não foram embora, apenas estão escondidas atrás da dor. E com o tempo, o cuidado e o conhecimento certo, elas vão voltar a brilhar. A depressão, ela pode até tentar apagar a luz da sua alma, mas ela nunca vai conseguir apagar o seu valor. Você ainda tem propósito, tem beleza e tem razão para recomeçar. E para quem quiser adquirir o e-book, para que você ou alguém que você ama possa entender, aliviar e superar esse mal que tem tirado a paz de tanta gente, o e-book Depressão, Compreendendo o Mal do Século XXI está de promoção na Black Friday, né, 80% de desconto. Promoção no modo de falar, porque a verdade está quase de graça, né? E de R$25 tá na promoção da Black Friday de R$5. Só isso, R$5. 80% de desconto. Para todo mundo conseguir adquirir, sem desculpas. Porque o conhecimento, ele pode salvar uma vida, inclusive a sua vida, ou de quem você ama, né? Então, clique no link em algum lugar aqui do vídeo, acredito que na descrição, e garanta o seu e-book. Comece hoje mesmo. Primeiro passo para mudar aí a sua vida, ou a vida de quem você ama. O e-book está no formato PDF, que é compatível com a maioria dos celulares, tablets, computadores. E é isso. Que a Mel descanse em paz, que nós aprendamos a cuidar melhor um dos outros. Que a história da Mel não seja em vão, que ela nos desperte para uma urgência de sermos mais humanos, mais gentis, mais presentes. E se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco sobre a depressão, curta esse vídeo e deixa um comentário. Ajuda a plataforma a entregar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Então juntos podemos espalhar mais conhecimento, acolhimento, informação e esperança. Então até o próximo vídeo, pessoal.